Porque a graça de Deus, ela trabalha. A graça de Deus, ela se move e nos move. E é exatamente disso que nós estamos falando nestas semanas. E hoje nós encerraremos a série de mensagem Abundante Graça, falando exatamente dessa graça que nos move a sermos santos. Porque nós entendemos que a mesma graça que nos justifica e nos salva é aquela que também nos santifica, é aquela que nos impulsiona a sermos conformes à imagem de Cristo. Aquele que era unigênito, sofreu, morreu e ressuscitou, para que agora ele se tornasse o primogênito entre muitos irmãos, entre os quais nós somos deles. Amém? Quantos irmãos nós temos aqui? Quantos filhos de Deus? Então Jesus, ele tem um plano por meio da graça na sua vida e através dela. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Esse será o texto principal desta mensagem. E deixa marcado em Romanos 6. E eu quero citar, para fazer essa transição da mensagem que você ouviu na semana passada, nas semanas passadas, para a que nós vamos ministrar com a graça de Deus hoje também. E nós vemos então que Paulo, ele não tinha outra mensagem senão a mensagem do Evangelho da Graça. E o interessante é que quando nós olhamos para as cartas paulinas, nós vemos Paulo assim, incansável, sabe, trabalhando incansavelmente para assentar, consolidar essa verdade no coração dos seus filhos espirituais e das igrejas que ele havia fundado ou havia consolidado. E é tão interessante, porque quando nós olhamos para as cartas, e nós citamos muitas delas aqui nessas mensagens, nós podemos nos lembrar de Gálatas capítulo 2, verso 21, vocês ouçam apenas, o texto daqui a pouco nós vamos ler juntos, que é Romanos 6, mas em Gálatas 2, 21, a Bíblia diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E essa mensagem você deve se lembrar que foi destinada àquela igreja da Ásia Menor, e que estava sendo influenciada por judaizantes, para que aqueles homens que tinham recebido a fé verdadeira voltassem ao judaísmo, misturassem lei com graça. E nós até cantamos aqui naquela canção, salvo engano, Ele Vive, que fala que eu fugi da lei e corri direto para me esconder em Cristo. Não é? Tem uma parte assim, pastor Roberto? Tem uma parte que parece que eu correndo fugi e me refugiei, me escondi em Cristo. Tem uma parte da canção. Amém? Você tem que cantar entendendo a canção, viu, querido? Não só lançar poesia ao ar, palavras ao ar, mas aquilo fala exatamente disso, porque se eu permanecer debaixo da lei, eu permaneço debaixo de condenação. Porque a lei é do pecado e da morte, mas agora nós estamos debaixo do Espírito e vida de Cristo, amém? Então quando nós tentamos nos justificar mediante aquilo que fazemos, mediante os nossos acertos, mediante a nossa própria justiça, logo tornamos sem efeito, nós tornamos a morte de Cristo vã. Se a justiça que nós temos é pelos nossos predicados, por aquilo que nós fazemos, então o que Jesus veio fazer nessa terra? E Ele veio com uma missão. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para se colocar lá na cruz, que era o nosso lugar. Ele veio para cancelar o escrito de dívida que era contra nós. Ele veio para nos tornar aceitáveis diante de Deus, é isso ser justo. E Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. A ressurreição dEle também é o poder de nos fazer andar em novidade de vida.
Amém? Então, Paulo está dizendo, eu não anulo a graça de Deus, porque a minha justiça não é mais da lei. A minha justiça é aquela que vem de Cristo, a justiça que procede da fé. Mas Paulo também, nós citamos esse texto de 1 Coríntios 15, 32, ele diz assim, para outros irmãos: se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, se vocês agora começaram a ser tirados do caminho, do evangelho da graça, que fala da morte, é o dom gratuito de Deus, mas fala que Jesus também ressuscitou, para que nós andássemos em novidade de vida. Então, se nós desconsideramos a ressurreição, como muitos deles em Corinto estavam desconsiderando, então a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, não tem sentido. Se tudo acaba aqui, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer, e acabou. Mas não é assim. Existe ressurreição, como nós cantamos, porque Ele vive, ou temos cantado, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Qual que é o nosso amanhã? Ainda que morramos, nós vamos viver, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Quantos creem em Jesus? Então não podemos, questionar aquilo que Jesus fez por nós, e Ele ressuscitou, para que nós tivéssemos esperança da ressurreição, da nossa ressurreição, daqueles que dormiram no Senhor, que vão ressuscitar também para a vida eterna. Nós precisamos entender isso. Essa mensagem aqui teatral, musical, ela vai apontar para isso, o renascimento da esperança. Quando Jesus ressuscita, renasce também a esperança. E finalmente, para nós começarmos aqui, eu quero citar também aqui em 1 Coríntios, agora no capítulo 15, aqui no capítulo 15, agora no verso 10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então a graça de Deus trabalha, a graça de Deus trabalha em nós e através de nós. A graça de Deus, ela trabalha para que nós vençamos o pecado, para que nós vençamos a carne, para que nós vençamos o mundo. Então uma pessoa que está justificada, foi alcançada pela graça imputada a ele, a justiça que foi imputada a ele. Agora a sua vida é de vitória contra o pecado, contra o mundo, contra a carne, porque essas coisas não têm domínio para aqueles que estão debaixo da graça, porque essa graça trabalha, essa graça avança, essa graça trabalha inclusive ao nosso favor, para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantos mais que vencedores nós temos aqui nessa noite? Amém? Então, queridos, nós não fazemos, proselitismo, batendo no peito, falando nós somos, não, somos o que somos pela graça de Deus. Como Paulo disse, olha, eu fui temporão, Jesus apareceu, para tantas pessoas, para Cefas, Pedro, depois para Tiago, para os apóstolos, depois para 500 pessoas de uma vez, e eu fui como temporão. Eu vi Jesus depois no caminho para Damasco, porque fui perseguidor da igreja, eu nem digno de ser chamado apóstolo eu seria, mas eu sou o que sou, diga, pela graça de Deus. Diga, eu sou o que sou pela graça de Deus. Só que essa graça não pode se tornar vã na sua vida. Não se tornou na vida de Paulo, pelo contrário, ele trabalhou em prol das pessoas, em prol do reino, em prol de vencer o pecado que tenazmente assediava ele. Ou você acha que não? Ele era como nós, também sujeito às mesmas paixões. Então, dito isso, eu espero que tenha feito uma ponte da última mensagem para esta agora. E nós vamos então ler o texto áudio dessa mensagem, que é Romanos capítulo 6, para que você entenda que esta graça
que salva, é a graça que santifica. E o texto diz assim, Romanos capítulo 6, nós vamos ler do 1 ao 14, depois vamos ler os versos 22 e 23, e a Bíblia diz: que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se somos ou se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora o verso 14, ele é enfático: porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Vou repetir: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Verso 22, diz assim: agora porém libertos, ou libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus? E você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra, essa iluminação. Pai, nós liberamos essa palavra, nós pregamos essa palavra, o Evangelho da graça, e que, ó Deus, essa mensagem, ela traga iluminação aos olhos da fé de cada irmão, aos olhos do entendimento de cada irmão. Pai, em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e Pai, consolida as verdades que o Senhor tem por meio da sua palavra, e que nós saiamos transformados com a revelação e com o poder de Deus para as nossas vidas. Usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer. No nome de Jesus nós oramos, todos digam amém. Amém, Jesus. Então Paulo, ele, aqui em Romanos 6, ele vai enfatizar aos cristãos de Roma sobre a liberdade do pecado pela graça. Então, o capítulo 6, na minha Bíblia tem um título: Livres do pecado pela graça. Eu não sei quantos tem esse título aí na sua Bíblia. Na minha está escrito: Livres do pecado pela graça. Então, em Romanos 6, Paulo, ele dá ênfase aos cristãos de Roma, a liberdade que eles têm do pecado
pela graça. Mas ele começa o capítulo 6 fazendo objeções, as famosas perguntas retóricas de Paulo. Até porque ele termina o capítulo 5 deixando exatamente os seus destinatários da mensagem assim com um empoderamento. Ele vai dizer no final do capítulo 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Novamente, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fecha o capítulo 5 dizendo isso. Só que ele começa o capítulo 6 exatamente fazendo essas objeções. É interessante porque quando ele começa com as suas objeções, o apóstolo Paulo, procura ajustar a compreensão daqueles cristãos sobre a lei e a graça. Ele começa a ajustar e trazer equilíbrio para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos não caíssem nos extremos do legalismo ou da libertinagem. Esses extremos, eles são perniciosos, perigosos na vida do crente, e nós devemos fugir desses extremos. Por isso Paulo é cuidadoso, ele ensina, ele luta pelo ensino, ele revela a palavra, e ele com as retóricas faz com que a própria pessoa reflita. E ele começa dizendo, se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele vem falando, que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? Ele fala, de jeito nenhum. Como nós poderemos permanecer no pecado, se para ele nós morremos? Então veja que Paulo, ele está dando essa identificação, porque assim como nós nos identificamos com Adão, no pecado e na condenação, também nós agora nos identificamos com Cristo na justiça e na justificação. Quem está acordado aí, diga amém. Se nós antes de Cristo estávamos em Adão e nos identificamos com Ele na condenação e também no pecado e na condenação, agora em Cristo nós nos identificamos com Ele na justiça e também na justificação. Então Paulo, ele vai deixar claro nesse capítulo exatamente que tão importante quanto a justificação é também a santificação, que na verdade a primeira, ou seja, a justificação deságua na segunda, a santificação. Amém? Você está me acompanhando? Então a justificação, ela precisa desaguar na santificação. Paulo, ele quer deixar isso claro, e ele vai passo a passo dando esse caminho àqueles irmãos lá de Roma. Então nós precisamos entender, e eu quero citar aqui essa frase que está escrito, pela justificação, ouça bem, fomos libertados ou libertos da culpa do pecado. Na justificação, na salvação, nós fomos libertos da culpa do pecado, mas na santificação, nós devemos ser salvos do poder do pecado. Então na primeira, cancela-se a culpa, não existe mais peso de culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, mas na segunda fase, que é a santificação, nós precisamos e devemos ser salvos do poder do pecado. O pecado não pode ter domínio mais sobre as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Então basicamente eu quero quebrar 3 tabus, 3 paradigmas errados, que muitas vezes nós acreditamos, algumas pessoas acreditam. E o primeiro tabu, o primeiro paradigma errado que nós vamos quebrar, baseado nesse texto e outros mais que leremos, não é a graça que nos leva a pecar. Tem pessoas que acham que a graça é um cheque em branco para pecar do jeito que quiser. Acha que é um salvo-conduto para a pessoa atolar o pé na jaca e viver como se não houvesse amanhã. Negativo. Não é a graça que nos leva a pecar. Esse talvez seja o grande dilema, porque alguns acreditam que muito favor
muita graça, muita licença para pecar. Será que é assim mesmo? Será que se nós recebermos a graça e o favor de Deus que o Senhor conferiu lá na cruz, dizendo que nós já estamos crucificados com Ele, nós morremos para o pecado e agora nós podemos andar em novidade de vida, será que essa pessoa que creu verdadeiramente, entendeu a mensagem da cruz e conhece a palavra, ela vai andar pecando? Jamais. É incoerente isso. Abra comigo a sua Bíblia para você entender qual que é a origem do pecado. E de fato não está na graça. A origem do pecado definitivamente não está na graça. Mas vamos ver onde ela está então, a origem do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos ver o 13, o 14 e o 15, diz assim, Tiago 1, 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então, o texto é claro, Deus não tenta ninguém. E a graça vem de quem? A graça que Paulo pregava era a graça, o evangelho da graça de quem estava aqui nas duas primeiras mensagens? O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da graça de Deus. Fala assim, de Deus. Agora põe um modo voz de muitas águas e diga de Deus. Então, se o evangelho da graça é de Deus, e Deus não tenta, então a graça também não é conferida para tentar ninguém. Você compreende isso? Então veja que o homem, quando é tentado, ele é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Aí a cobiça, ela dá luz, ela gera um filho. Qual que é o filho da cobiça? Pecado. E o pecado, por sua vez, gera a morte. É assim que é o ciclo do abismo. Assim é o ciclo do pecado. Então veja que é uma falácia dizer que a graça é que nos leva a pecar. De modo algum. Muito pelo contrário, a graça nos empodera a não pecar. A graça é que nos dá domínio contra o pecado. Nós lemos aqui no verso de número 20, no verso de número 14 de Romanos 6, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então, porque nós estamos debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre nós. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dar um viva de aleluia por isso? Aleluia. Então é esta a origem do pecado, a cobiça. Sabe, nós precisamos entender isso. Entender também que Paulo ainda pergunta, como poderemos viver no pecado se estamos mortos para ele? Nós precisamos entender que houve uma identificação, e nós lemos aqui em Romanos 6, nós poderíamos mencionar novamente os versículos, mas espero que você leia na sua casa, medite novamente, rumine, mas aqui está dizendo que nós nos identificamos com ele na morte pelo batismo, nós também fomos com ele crucificados, ou seja, nós estamos mortos. Mortos para quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Diga, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então essa vida hoje deve ser morta para o pecado, mas deve ter vida para Deus. Esse é o intento. Por isso Paulo fala, nós poderemos ainda viver no pecado se nós estamos mortos para ele. Nós estamos mortos para o pecado. O pecado não pode ter domínio mais sobre a nossa vida. Você entende isso? Então diga amém. Diga eu recebo. Diga assim, eu me aproprio. Aleluia. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. A graça não faz abundar o pecado. A graça superabunda sobre o pecado.
A graça não faz abundar o pecado. A graça, ela superabunda sobre o pecado. Então, quando o texto fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, na verdade a graça está vindo por cima do pecado, porque ela é maior que o pecado, exatamente para tirar esse levedo, para tirar, sabe, essa peçonha inoculada dentro dos nossos corações e da nossa vida. Por isso Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Você pode dizer amém? Então preste bastante atenção e confira na sua vida, porque se um cristão que vive no pecado disser que está debaixo da graça, ele estará mentindo, porque é exatamente a graça e o perdão que nos empodera contra o pecado. Então, se uma pessoa está falando assim, olha, eu estou debaixo da graça, e você olha para a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, você não vai ficar julgando ninguém, mas o próprio testemunho da pessoa já está mostrando que tem alguma coisa errada, essa conta não está fechando, está incoerente. Se ela está falando, estou debaixo da graça, e continua vivendo reiteradamente, constantemente, frequentemente, deliberadamente no pecado, essa conta não está fechando. Essa pessoa está mentindo, ela não está tendo a revelação da graça verdadeira, porque é exatamente a graça e o perdão de Deus que nos empodera contra o pecado. Você entende isso, querido? Então a mesma graça que nos justifica é também a graça que nos santifica. Amém? Você pode dizer isso? Diga, a graça que me justifica é a mesma que me santifica. Você entende que uma coisa deságua na outra? Não é estanque, não são duas coisas distintas, uma deságua na outra. E o crente maduro, ele vai entender esse processo. Ele sabe que no primeiro momento ele é justificado, ele é perdoado, cancela-se o escrito de dívida, ele recebe um favor que ele não merecia. Por outro lado, essa mesma graça que ele recebeu, empodera para que ele viva de acordo com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É que ele se pareça com o filho mais velho, aqui na terra. Amém? Daqui a pouco nós vamos chegar lá também. Então, o primeiro tabu, quebramos? Primeiro tabu, primeiro paradigma errado é, não é a graça que nos leva a pecar. Então, se alguém falar assim, você é daquela igreja que prega hipergraça, hiper não sei, mas é abundante graça, superabundante, hiperabundante, graça sobre graça. Se você quiser colocar o termo hipergraça, tudo bem, fica com você. Mas então você é daquela igreja que vocês pregam a graça, então pode tudo? Não, a graça não me confere esse salvo-conduto, pode tudo. A graça, pelo contrário, ela me dá poder para eu fazer morrer as minhas vontades carnais, que não me fazem bem, e eu nem preciso delas, porque agora eu estou morto para o mundo, mas estou vivo para Deus. Amém? Fechou? Se perguntar para você, amoroso, está na ponta da língua, viu? E se tiver dificuldade, fala assim, acessa lá a nossa rede social, no YouTube, tem a mensagem, e seja edificado. Segundo tabu que nós vamos quebrar nessa noite. Segundo tabu é o seguinte: a lei não é pecado, porque também às vezes sai de um extremo para o outro. Então, já que não é a graça que me faz pecar, então a lei que é pecado. A lei não é pecado, nós já falamos isso. Paulo vai escrever dizendo, a lei é boa, santa e justa. O problema não é com a lei, o problema é com o homem carnal. A lei é espiritual, o homem é carnal. Essa conta não fecha a menos que Jesus entre na história. Então preste atenção, a lei não é pecado, mas a lei dá ocasião ao pecado. Ué, pastor, me explica. Vamos falar um pouco disso. Algumas pessoas, e talvez você, não sei se teve essa experiência espiritual, ministerial, mas algumas pessoas acham que quanto mais estabelecermos dogmas e mandamentos, teremos mais santidade. E eu já ouvi isso, a pessoa não teve nem ética, assim, chegou assim, pastor, com todo respeito, mas a igreja do senhor é aquela de porta larga ou porta estreita? Falei, cara, o cara não tem nem ética, né, para me perguntar um negócio desse. Falei assim, olha, a porta, talvez você está falando na porta do céu, a porta do céu, ela é muito estreita.
Aliás, só tem um que passa nela. Quase que o cara fala assim, sou eu, né? Antes dele falar que era ele falou assim, ó, só Jesus passa nessa porta. Porque o crivo é tão alto, o cânon é tão forte, a justiça é tão mais elevada do que os nossos panos de imundícia que nós temos aqui, que é só um que entra, e entrou, Jesus. Só que quando ele entrou, ele abriu a porta para que pecadores como eu pudessem entrar também, se eu cresce no sacrifício dele. Eu pensei que eu tivesse contado uma boa notícia aqui nessa noite, né? Tudo bem, né? É que você está altamente meditando, ruminando, né, a profundidade. Mas antes de você processar tudo, já dá um glória a Deus por antecipação, e depois você processa toda a revelação. Amém, Jesus? Então, aí, não, vai colocando, não pode isso, não pode aquilo, e muitas vezes não é nem o que a lei de Deus diz, é muitas vezes o que a lei do homem diz. São preceitos humanos, o pior é isso, não, nem é a lei de Deus, são dogmas humanos, são preceitos humanos. Então isso é um engano, acharmos que quanto mais dogmas e mandamentos, mais santidade. Não, é engano. Por quê? Porque a força do pecado é a lei e não a graça. A Bíblia vai dizer que a lei, ela veio por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então veja o que Jesus falou a respeito de Moisés, ou seja, a graça falando a respeito da lei, é o que está escrito lá em João, capítulo 5, 45, ouça, Jesus está dizendo, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Jesus está dando um confronto aos religiosos. Aí os religiosos, cheios de justiça própria, falam assim, olha, eu não vim para acusá-los. Quem vai acusar vocês é Moisés. Moisés, aquele mesmo que vocês têm firmado a vossa confiança. Vocês não têm firmado a confiança na lei? E Moisés tipifica a lei? Então é ele que vai acusar. E lá naquele dia, o que vai trazer o cânon, o critério, é a lei de Deus. A lei de Deus não foi revogada. Só que agora, não é por meio dela que nós nos relacionamos com Deus. Por quê? Porque nós já reconhecemos a nossa limitação. Como eu falei, a lei é o espelho que mostra a feiura da nossa aparência, do pecado. Mas ninguém em sã consciência pega o espelho que mostra a sua feiura e começa a limpar ou lavar seu rosto. Ele abre a torneira da graça de Deus e começa a lavar o seu rosto com a água da graça. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Por isso, quanto mais vivermos debaixo da lei, mais o pecado terá ocasião em nossa carne. Olha só o que diz, nós estávamos lá em Romanos 6, no capítulo 7 de Romanos capítulo 7, no versículo de número 8, diz assim, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Por que a lei veio? A lei veio para mostrar que pecado é pecado. Como eu costumo dizer, a lei veio para mostrar que não é bonito ser feio. A lei veio para mostrar para o homem que ele estava num caminho de distanciamento eterno de Deus, e que ele precisava exatamente de alguém para salvá-lo, porque ele era pecador. Então a lei vem para mostrar a insuficiência dele, mas também a lei vem para mostrar quem? O Salvador, que é Cristo. É interessante quando a gente lê aquele texto que fala assim, o fim da lei é Cristo, e nós todos reputamos como the end, game over, acabou, consumado, mas não é simplesmente o fim nesse sentido, é a finalidade da lei
foi o quê? Mostrar Cristo. Quando a lei vem na nossa face, a gente vê o tanto que a gente é pequeno e insuficiente, ou não é? A gente vê o quanto a gente é necessitado. E para onde ela aponta? Aponta para Cristo. Você não é suficiente, você não é a última bala do pacote, você não é bom, você é pior do que você imagina, mas tem um que é bom e consegue te salvar. Aí a lei mostra Cristo. Amém? O fim da lei, ou seja, a finalidade da lei é mostrar Cristo, é mostrar que nós sem Cristo não somos nada. Então, a lei ela vem para avultar o pecado. A lei vem para mostrar que pecado é pecado. Por que a lei, ela instiga a cobiça dentro de nós? Porque o homem já é cobiçoso, então ela vem para mostrar, ou dar visibilidade àquilo que já está dentro dele. Você quer ver uma coisa? As crianças, novinhas, saindo recentemente de fábrica, você fala para uma delas, não pode sentar aí não, o que ela faz? Não pode sair lá fora agora não, o que ela faz? Não liga a televisão, faz a tarefa antes, o que ela faz? Não as nossas crianças, né, claro, né? Mas, o que é isso? É o chip de Adão nelas. Quando você fala, não pode, não faz, aí que o pecado, então tem alguma coisa que... É ou não é, gente? Porque não é só as crianças de 5, é as de 10, de 15, de 20, 30, 40, 50 e segue relação. Você está entendendo isso? Então, a lei não é pecado, mas dá ocasião ao pecado, na medida em que revela o pecado que está dentro de nós. E com uma finalidade, mostrar que nós não somos bons. E Jesus é bom. E por isso nós precisamos de um Salvador, que é bom e deu de graça a salvação para pecadores como nós. Amém, Jesus. Você pode dar um glória a Deus? O pecado, ele aproveitou a ocasião dada pela lei. Então, a lei, ela vem mostrar o pecado. Então, o pecado, ele aproveita essa ocasião para despertar dentro do homem aquilo que já está dentro dele. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos, nós nos empoderamos contra esse inimigo. Por quê? Porque nós já não estamos mais debaixo da lei, do pecado e da morte. A lei é do pecado, não é o pecado. A lei mostra o pecado e mostra que o salário do pecado é então é lei do pecado e da morte. Nós estamos agora debaixo do Espírito e vida, que é o Espírito Santo que nos regenerou e agora nos lavou para nós andarmos em santidade. Queridos, agora que você não está mais na lei, que dá ocasião ao pecado, você tem tudo, você tem de tudo para não pecar. Pastor, mas amanhã é segunda-feira, o que Jesus tem a ver com isso? Amanhã, querido, você, se quiser se empoderar, crer, não na sua força, não nas suas mandingas, sabe, eu vou fazer aquele devocional e não sei o que. Faça o devocional, mas não faça de forma religiosa, não faça rituais, saia crendo que Jesus fez o que tinha que ser feito. Você não está mais debaixo da lei, que avulta o pecado, você está debaixo da graça, que te lavou. Então eu estou limpo, eu posso andar como limpo, como santo. É esta a realidade. Querido, é muito mais fácil você acertar do que você errar. É muito mais fácil para hoje você se santificar do que você se sujar. Hoje sim. Em Apocalipse fala assim, olha só que texto. Continue o impuro na sua imundícia, o injusto na sua injustiça, e o santo a santificar-se. Ou seja, nós só damos o que temos, nós temos o Espírito Santo, nós podemos andar em santidade. O injusto não pode, o impuro não, mas para eles seria muito difícil, até impossível, mas para você e eu que nascemos de novo, e agora temos Espírito e vida, podemos andar, e não só podemos como devemos, amém?
E vamos lá para o último tabu, quebrarmos esse último tabu, que diz assim: a graça que nos justifica não é a mesma graça que nos santifica. Eu já até falei isso. Porque alguns repousam na primeira parte: eu estou justificado, pastor, então eu vivo a minha vida. Não, querido, a mesma graça que nos justifica é a mesma que nos santifica. É interessante, eu fiz uma pesquisa, num comentário expositivo, sobre o livro de Romanos, e é tão bom, depois você lê o livro de Romanos, ele é muito especial. Dizem que é uma mini Bíblia, Romanos, né? E se você pegar o capítulo 3, do verso 21 do capítulo 3, e for até o capítulo 5, no verso 21 também, você vai encontrar aquilo que nós já falamos sobre a substituição. Ou seja, Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados e pagou o preço do pecado. Amém? Diga, Ele morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Então, Ele tomou o nosso lugar, de forma substitutiva. Romanos 3, 21 a 5, 21 vai dizer isso, e vai dizer mais. Paulo vai falar sobre a justificação, que nós também já falamos. Mas nesse primeiro momento, até o capítulo 5, Paulo está falando de uma justificação, e eu queria explicar isso hoje. Chama justificação imputada. Não sei quantos se lembram da história de Abraão, quando fala assim, Abraão creu, e Paulo vai fazer menção de Abraão em Gálatas também, mas lá no Pentateuco cita também, primeiramente, Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. O que foi imputado para a justiça? Foi imputado a graça de Deus. Ou seja, Deus colocou na conta de Abraão a justiça que já estava em Cristo Jesus. Ué, mas Cristo ainda não tinha sido revelado, mas ele já existia, Jesus é pré-existente. O próprio Paulo fala que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Por quê? Porque ele creu. Todos que creram no passado, mesmo antes da encarnação de Cristo, eles viveram pela fé, na esperança de Cristo. Por isso eles também puderam alcançar justiça e justificação. Esta foi uma justiça, diga, imputada. Então uma justiça que é o que? Deus colocando na nossa conta o que? Que nós estamos agora não mais com saldo devedor. O nosso saldo é positivo, é credor. Amém? Por quê? Nós fomos salvos pela morte de Cristo. Ponto. Agora, nós começamos a ler Romanos 6, e de Romanos 6 até o capítulo 8, 6 a 8, nós vamos ver Paulo dando ênfase na identificação, que nós temos aqui. O que é identificação? Morremos com Ele, Ele morreu para o pecado, mas está vivo para Deus. Ele não conheceu o pecado, se fez pecado e morreu pelo pecado, não dele, mas o nosso. Então, Ele acabou com o poder do pecado nas nossas vidas. Isso se chama identificação. Uma vez que Jesus morreu no nosso lugar, nós morremos com Ele, nós fomos crucificados com Ele, e o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Amém, Jesus? O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Sabe por quê? Nós lemos aqui, em Romanos 6, no verso de número 7, diz assim, olha, ouça bem, pois quem morreu já está justificado do pecado. Então, se nós morremos com Cristo, logo nós morremos para o pecado, então nós já estamos justificados. Está quite. Ah, mas tem que pagar uma indulgência? Não. Tem que subir a escadaria? Não. Tem que nascer de novo, no sentido literal, e pagar um karma? Não. Tem que dar... Não. Quem morreu, verso 7, Romanos 6, 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu aí? Quem morreu aí?
Fala assim, para o mundo, né, pastor? Para o pecado, amém? Quem morreu para o pecado e para o mundo? Amém. Então, nós morremos porque morremos com Cristo. Então está paga a conta. Amém? Isso fala de identificação. Porém, agora a transição vem para a santificação. A santificação nos fala de justiça transmitida. Se a primeira era justiça imputada, a segunda é justiça transmitida. Ela é infundida em nossa vida, ou seja, nós temos a vida de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos a fé de Cristo. Nós temos tudo de Cristo dentro de nós. Por isso Cristo em nós é a esperança da glória. Nós fomos salvos pela vida de Cristo. A graça nos conduz do início ao fim. No início nós fomos poupados da morte, mas agora nós fomos agraciados com a vida. No início nós identificamos com Cristo, isso é fruto da graça. Mas quando Ele então foi sepultado, morreu, nós nos identificamos, nos tornamos inculpáveis, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas também agora pela ressurreição dele nós podemos andar em novidade de vida, na semelhança da sua ressurreição. Sabe, esta é a justiça infundida em nós, ou seja, não apenas imputada, mas infundida, é a vida de Cristo em nós. Por isso somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Quando você estiver no lugar, é Cristo que está lá. Por isso você é chamado de embaixador de Cristo. Por isso você precisa entender que aonde você está pisando, sabe, você está pisando no nome de Jesus. O que você faz hoje é aquilo que Cristo faria. Precisa ser isso, porque a verdadeira liberdade não é fazermos o que queremos, mas é fazer o que devemos. Nós precisamos entender isso, e o Senhor está nos chamando para essa realidade hoje. É interessante, quando Paulo passa por todas essas partes que nós citamos, e nós dissemos aqui que a graça que nos justifica é a mesma que nos santifica, é porque Deus, Ele não entregou nada pela metade para nós. O próprio Deus tem desejo que nós sejamos santificados. A vontade de Deus é essa. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, e cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus está escravo da imoralidade, dos desejos imorais, da imoralidade sexual, da perversão, da devassidão, da lascívia. Tudo isso afeta um coração que ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo. Sabe, nós precisamos entender que a vontade de Deus então é a nossa santificação. Deus te deu essa graça para te justificar, pagar a conta, mas também para te santificar, para que você saia daqui e não tenha medo do diabo, não tenha medo do pecado, não tenha medo da carne. Você já foi empoderado para vencer o diabo, a carne, sabe, o pecado e o mundo, em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Essa é a vontade de Deus. Deus está torcendo por você. Deus não está lá em cima. Muitos acham que Deus está torcendo para a gente errar, para Ele vir soltar um raio na nossa cabeça. Não, Deus está torcendo, falando assim: esse meu filho amado, em quem me compraz. Mas na verdade Ele está vendo o sangue de Jesus na sua vida. Quando Ele olha para o Ricardo, Ele não está vendo o Ricardo maltrapilho, filho de Adão, mas Ele está vendo Jesus no Ricardo. Está falando: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Vai, Ricardo, Jesus é contigo, e Jesus em você, esperança da glória. Pecado não vai ter domínio sobre você. Sabe, essa é uma realidade, porque este é, para nós terminarmos, o propósito eterno de Deus. Todos conhecem Romanos 8, 28, e nós gostamos de Romanos 8, 28, que é maravilhoso. Eu também gosto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas no verso 29 mostra o propósito eterno de Deus, o propósito que Ele sonhou desde a eternidade.
e diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito, a vontade eterna de Deus é que nos pareçamos cada vez mais com o filho mais velho do Pai, no nosso irmão mais velho, sejamos conforme a sua imagem. A nossa imagem foi, deturpada, foi maculada, ela sofreu dano, mas Jesus, Ele se encarregou de restaurar a nossa imagem neste mundo. Jesus está em nós, Ele restaura essa imagem da glória de Deus em nós. As pessoas vão notar a glória de Deus em você, na medida em que você andar por fé, não em você, mas nele, e essa glória vai brilhar. Paulo, ele vai dizer, porque havia pessoas que olhavam para trás, olhavam, para a vida pregressa, e Paulo vai confrontar, dizendo: olha, naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, e o fim delas é morte. Quando eu olho para o meu passado, eu só faço menção para ser um testemunho, para dizer: realmente Deus é Deus. Deus, Ele pode salvar qualquer um, porque Ele me salvou. Eu olho para o meu passado e vejo tantas coisas que eu me envergonho, mas hoje eu posso dizer que, o meu passado não me amedronta mais, porque Jesus entrou na minha vida e agora me deu um futuro, uma esperança viva. E eu não fico cogitando: quando eu era do mundo, eu não entendo isso. Quando a pessoa vem para Jesus: pastor, a coisa está difícil. Quando eu estava lá no mundo, querido, pensa bem, nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança, sem misericórdia, sem ser povo de Deus. Nós somos alcançados pela graça, nós temos vida, nós podemos agora dizer não ao pecado. Naquela época nós não tínhamos condições de nos autodeterminar contra o pecado, agora nós podemos dizer não. Agora nós podemos dizer não para o pecado. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, está difícil, mas eu quero terminar essa mensagem apelando para Gálatas 5, depois você vai ler na sua casa. Gálatas 5 vai falar exatamente, Paulo está falando: olha, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Em outras palavras, não use da liberdade para dar ocasião à libertinagem, mas saiba que aqueles que vivem no Espírito devem andar no Espírito. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E as obras da carne são conhecidas. Ele diz isso, são conhecidas, porque todo mundo está nela. O mundo jaz no maligno. O mundo sem Deus pratica obra da carne, que é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, as coisas obscenas, a devassidão, a sensualidade, a idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Mas ele diz assim: mas o fruto do Espírito é um fruto, mas tem 9 gomos. É alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é amor, é domínio próprio, é mansidão. Ele fala: contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Você pode fluir. Deus está te chamando para você fluir no Espírito. O fruto do Espírito, ele já está na sua vida. Você precisa deixar que ele se manifeste. E obra, nesse caso, obra deveria ser difícil. Por isso é difícil um crente cheio do Espírito pecar, porque é obra, mas o fruto é espontâneo, vai fluir na sua vida. Muitas vezes as pessoas querem dogmas, querem regras. Pastor, será que eu posso ouvir aquela música? Aí eu falo, para não pensar que é minha opinião,
vezes fala assim, tem umas músicas que eu não gosto do estilo das músicas, né? Mas tirando o estilo de música, o conteúdo, essa música está fazendo apologia às drogas. Essa música está fazendo apologia à sensualidade. Essa música está fazendo apologia a adultério, a infidelidade. Essa música está fazendo apologia à fornicação, à devassidão. Essa música está fazendo apologia à orgia, à bebedice. Jesus ouviria uma música dessa? Então não pergunta para mim, pergunta para Jesus. Jesus, será que o Senhor ouviria uma música dessa? Aí ele vai cantar para você assim, alvo mais que a neve. Você é alvo mais que a neve. Isso aí não está combinando com, sabe? Não está mais combinando com você. Quem está entendendo isso? Passou aí tomar aquela lá. Para quê? Você precisa? É sem álcool? Não, mas sem álcool é sem graça. Ah, tá, entendi. Então você precisa do álcool para ficar mais alegrinho, ficar mais esperto e tal. Ah, então entorpecente. Você quer um entorpecente. Você precisa do entorpecente para ficar mais alegre, mais soltinho e tal. Ah, mas é só um pouquinho, eu não vou me embriagar. A linha da embriaguez é muito tênue. É muito tênue. Você acha que sabe qual que é, você não sabe. A pergunta não é essa, pergunta se é embriaguez ou não, porque você quer sair da embriaguez para não pecar. Mas todas as coisas são lícitas, nem todas nos convêm. Queridos, não se deixe dominar por nenhuma delas. Se o álcool está te dominando, você não pode ficar feliz, alegre, sem um pouquinho de álcool. Então tem alguma coisa errada aí nesse crente, velho. Porque a sua alegria não é álcool, não é droga, não é uma balada, não é nada disso. A sua alegria não é estado de espírito, não é uma emoção passageira. A sua alegria é um fruto. A sua alegria é uma pessoa, é Jesus em você. Amém? Ah, pastor, e aquele romance, aquela... Jesus tem aquela pessoa para você? Jesus tem? Pergunta para Jesus. Porque Jesus morreu de amor por você. Então não fique vendendo a sua inocência, a sua pureza, sabe, vendendo barato. Pastor, e essa roupa aqui? Ah, meu pai, gabinete pastoral. Até que a gente está recebendo muitas perguntas assim. Antigamente tinha mais, né? Hoje as pessoas acham que não, tudo bem. Deixa eu dar um exemplo aqui. A minha esposa é uma crente, acho que já tem 40 e 79, vai fazer 45, né? Desde que eu conheço ela, ela é crente. Ela é muito mais crente que eu. Pensa numa mulher santa, piedosa e crente. Ana Cláudia Tates. Ela chega assim para mim, meu bem, vê se a minha roupinha está decente. Eu falo, quem sou eu para dizer, né? Mas eu também faço, meu bem, vê se minha roupa está decente. Porque hoje também tem uns homens que estão indecentes também, né? Então nós fazemos isso para quê? Para não servir de pedra de tropeço. A sensualidade é pecado. Aí você está mostrando a perna, mostrando não sei o quê. Para que isso? Pastor, mas o senhor falou que não é uma igreja de legalismo. Não é legalismo. É o que? Cuidado do Espírito Santo dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Nós lemos em Romanos 6, use agora os seus membros para a justiça. Use agora os seus membros para louvor da glória de Deus. Não precisa ficar mostrando. Mostra para o seu marido, você que é casado. Amém? É maravilhoso, né? Casado, mostra lá para o marido, mostra para a esposa. Agora em rede social, em lugares públicos, para com isso. Sabe? Como eu falei, o pecado ainda é pecado. Fornicação é pecado. Ah, pastor, mas eu vou casar com ela. Não, querido, não casou. Não pode. E se fizer, está pecando. E o pecado tem consequências. O pecado traz tristeza. O pecado traz abatimento. Um abismo leva o outro. Aí você, sabe, entrega de mão beijada aquilo que Deus te deu para o diabo. O alimento da serpente, o que é? A serpente passou a rastejar, o alimento dela é o pó da terra. E o homem é feito do quê?
a carne do homem pó da terra, ela se alimenta disso. Então não dê carne para o diabo. A sua carne foi crucificada, agora Cristo vive em você. Pergunta para Jesus: Jesus, o Senhor faria isso? O Senhor ouviria isso? O Senhor falaria isso? O Senhor tomaria essa aqui, sentaria nesse lugar? Pergunta para Ele, e viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. Isso não é ser legalista, isso não é você não estar junto com seus parentes, amigos, não. Eu vivo a minha vida normal. Tem muitos amigos que são lá de fora e você nem imagina os lugares que eu já fui. Mas o problema não é estar no mundo, é o mundo estar em nós. Amém? A graça que nos justifica é a graça que nos santifica. E sabe para que isso? Para nós recebermos galardão. Justificado, quem aceitou Jesus já está salvo, justificado. Mas nós queremos galardão. Jesus, a Bíblia fala que nós teremos galardão, então nós queremos o galardão. Porque aquele que não quer galardão, ele está também jogando fora parte importante da palavra de Deus e o desejo de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Amém, Jesus? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito e ore após mim dizendo assim: Senhor Jesus. Digam todos: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, Pai, que um dia andei em Teus caminhos, mas me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Você que fez esta oração e se identificou com esta oração hoje, você pode levantar a sua mão, que eu quero orar por você nesta noite. Alguém aqui? Eu quero orar por você agora. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão onde você está. Senhor, amém, eu vejo uma mão levantada. Mais alguém? Eu queria agora, então você que levantou a sua mão, você viesse aqui à frente, vem aqui que eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos, amém? Você que levantou a sua mão, vocês que levantaram as suas mãos, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Se tem alguém do seu lado que está com a mão estendida, fala assim: eu vou lá com você, nós somos família de Deus, amém? A coisa mais linda que tem é o que acontece agora, uma pessoa que levanta a sua mão e fala assim: eu quero, sabe? E nós não somos melhores, amém? Pode ficar de frente para mim, isso. Nós não somos melhores, somos iguais, e a decisão que você toma hoje é uma decisão importante, uma decisão poderosa, a mesma que um dia eu tomei também. Eu tenho certeza que quer seja fazendo essa declaração pela primeira vez ou voltando, o Senhor tem vida nova, porque essa é a vontade dEle, amém? Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, Deus, por elas foi pago um alto preço, e nós declaramos, Pai, que nada pode separá-las do amor de Deus em Cristo Jesus, e que não há mais condenação para essas vidas, porque foi pago um alto preço, e nós profetizamos que agora é um momento novo, uma vida nova, e eles andarão em novidade de vida, porque Cristo ressuscitou, e eles também ressuscitam para uma nova vida abundante em Cristo Jesus.
Amém? Vocês que estão aqui, eu quero contar até 3, para que vocês se voltem para trás e recebam um abraço da família de Deus. Amém? Essa família vai estar ao lado de vocês, para ajudá-los, e um ajudando o outro até o dia de Cristo Jesus. Pode ser? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória.